Olá, alunos, tudo bem? Acharam que iam se livrar da aula de biologia na quarentena? Claro que não! Não, gente, sério, eu quis gravar essa aula porque estamos começando um novo bimestre, vocês não viram esses conteúdos em sala de aula, então eu achei que seria melhor eu explicar, esses conteúdos do segundo bimestre do que mandar vocês pesquisarem e aí vocês copiam lá fingindo que aprenderam e eu finjo que acredito. Então, eu fiz alguns slides, daí eu vou explicando cada slide, vocês vão acompanhando, vocês podem copiar, podem printar a tela. E é isso. Sejam bem-vindos à aula de hoje, a aula sobre plantas, que é um dos conteúdos previstos para vocês aí do terceiro ano do ensino médio. Nessa aula eu vou falar sobre os grupos de plantas. Não vou explicar todos eles nessa aula, mas vamos ter mais aulas sobre plantas. E aí eu vou explicando, até para não ficar muito cansativo para vocês. Bom, vamos começar então. Gente, nas antigas classificações, as plantas estavam lá no reino Plantae, conforme vimos na taxonomia no bimestre passado. Atualmente, os seres vivos são organizados em 3 domínios, e as plantas estão no domínio Eucária, juntamente com os outros eucariontes, com os fungos, com os protozoários, com os animais. E o que é um ser eucarionte? É aquele ser que tem uma célula eucariótica, ou seja, que tem uma carioteca ali individualizando o núcleo. Tem uma membrana que separa o núcleo do citoplasma, que individualiza o núcleo. Então, as plantas elas são seres eucariontes, são pluricelulares, tem várias células, e são autotróficos, elas conseguem produzir o seu alimento através de fotossíntese. Vamos ver isso no slide para ficar mais organizado e para vocês entenderem melhor. Bom, então as plantas são organismos eucariontes, como eu já falei, que tem a carioteca ou envoltório nuclear. São pluricelulares, porque tem mais de uma célula, e são autotróficos. Elas conseguem produzir o seu alimento e conseguem produzir através da fotossíntese. Elas são autotróficas fotossintetizantes. As suas células possuem parede celular, isso é uma diferença aí da célula de animais, células de vegetais tem parede celular, de animais não tem, que é formada por celulose, um carboidrato, e os cloroplastos com clorofila A e B. Elas têm esses 2 tipos de clorofila. Os cloroplastos são organelas, não sei se vocês lembram lá do segundo ano, são as organelas responsáveis pela fotossíntese. Então as plantas têm essas organelas, os cloroplastos, e animais, por exemplo, não têm essas organelas. Então essas são as características principais das plantas, as características gerais das plantas. Agora vamos estudar a classificação das plantas. As criptógamas são aquelas plantas que têm uma estrutura reprodutora pouco evidente, pouco visível. O que isso significa? Que elas não têm sementes. Já as fanerógamas são as plantas que possuem sementes, as plantas que têm uma estrutura reprodutora mais evidente. E como exemplo de criptógamas, temos as briófitas e as pteridófitas. Tá, professora, mas quem são as briófitas e quem são as pteridófitas? As briófitas são aquelas plantas de pequeno porte, como os musgos, as hepáticas. E como exemplo de pteridófita, eu vou citar a samambaia, a venca. Eu só estou falando assim exemplo porque depois eu vou falar sobre cada grupinho de planta que vocês estão vendo aqui. E como exemplo de gimnosperma, tem os pinheiros, a araucária e as angiospermas são todas as plantas que possuem frutos. E nós temos também as traqueófitas, que são as plantas vasculares, são as plantas que possuem vasos condutores de seiva. Daí tem os vasos lenhosos e os vasos liberianos. Os vasos lenhosos são também chamados de xilema, e eles transportam a seiva bruta da raiz até as folhas. A seiva bruta ela é composta por água e sais minerais, então esses vasos conduzem aí água e sais minerais lá da raiz até as folhas. E os vasos liberianos, que são chamados de floema, eles transportam a substância orgânica que é produzida ali na folha, por fotossíntese, Eles transportam essa substância orgânica até o restante da planta. Isso é a seiva elaborada. Vamos ver aqui na imagenzinha para ficar mais fácil. Aqui o xilema, que transporta a seiva bruta, A seiva bruta é o quê? Água e sais minerais, aqui da raiz até as folhas da planta. E o floema transporta a seiva elaborada, que é a substância orgânica lá da folha até o restante da planta. E aqui tem uma visão de microscópio, dá para ver os vasos condutores, Aqui tem o xilema, mais ao centro,
E aqui tem o floema, que está bem pequenininho, não sei se vocês estão enxergando, mas ele está aqui. Então, esses são os vasos condutores que estão presentes em algumas plantas, nas plantas traqueófitas. Agora eu vou falar sobre o primeiro grupo de plantas, sobre as briófitas, que são representadas pelos musgos, pelas hepáticas, pelos antóceros. Essas plantas foram as primeiras a colonizar o ambiente terrestre. Elas descendem lá provavelmente das algas verdes, e aí elas foram as primeiras a chegar no ambiente terrestre. São plantas de pequeno porte, elas são pequenininhas, até porque elas são avasculares, elas não têm aqueles vasos condutores, lá o xilema e o floema, para transportar as suas substâncias. Então, as substâncias nas briófitas são transportadas de célula a célula por difusão, de uma maneira lenta. Então, não tinha como ser uma planta de grande porte, né? E elas são plantas bem simples. Elas não têm raiz, não têm caule, não têm folha, não têm tecido de sustentação, não têm flor, não têm semente. Elas têm rizoide, cauloide e filóide. Mas vamos ver isso no slide para ficar mais organizadinho aí para vocês. Bom, as briófitas, então, são plantas de pequeno porte, foram as primeiras a ocupar o ambiente terrestre, são avasculares, que vocês já sabem que significa aquelas plantas que não têm vasos condutores, não apresentam tecidos de sustentação, nem flor, nem semente e nem fruto. O que elas têm? Rizoide, que seria aí como a raiz dela, né? Cauloide, que seria no lugar do caule, e filóide, que representaria as folhas das briófitas. E elas habitam ambientes úmidos e sombreados, úmidos e com sombra. Quanto à reprodução, vocês têm que lembrar de duas coisas. Primeiro, as briófitas são hidrodependentes, ou seja, elas dependem da água para reprodução. Até por isso que elas vivem ali em ambientes úmidos, né? Vocês lembram que elas são criptógamas, elas não têm sementes. Então, elas precisam da água para ajudar ali na sua fecundação. Outra coisa, a maioria das briófitas se reproduz por alternância de gerações, alternância de ciclos. Então, tem um ciclo que é o esporófito, que produz esporos, e tem um ciclo que é o gametófito, que produz gametas. É um ciclo aplonte de plonte. Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Calma. E o que vocês não podem esquecer é que nas briófitas, o gametófito, ele é a fase duradoura. É a fase que é independente, que é mais desenvolvida. O esporófito, ele cresce em cima do gametófito, que é a fase aí menos desenvolvida, é a fase que não é duradoura e que é dependente do gametófito. Ó, aqui tem um resuminho, então, caso vocês queiram copiar ou printar a tela. Bom, a reprodução nas briófitas dependem da água do meio para a reprodução. Como eu falei para vocês, elas são hidrodependentes. Reproduzem-se por metagênese, que é um processo também chamado de alternância de gerações, onde tem a fase gametofítica, que produz os gametas, e tem a fase esporofítica, que produz os esporos, como vocês vão ver daqui a pouquinho. O gametófito nas briófitas é a fase duradoura, é a fase independente e é dioico, que significa dizer que um ser é dioico. Significa que ele tem sexos separados. Vai ter lá o masculino, que produz os gametas masculinos, e vai ter o feminino, que produz os gametas femininos, ou seja, não é um ser hermafrodita, ele tem os dois sexos separados. O esporófito é dependente do gametófito. Vamos ver como que a reprodução acontece de fato nas briófitas. Ó, esse aqui é o ciclo de vida de um musgo, que é um representante das briófitas, né? Vamos começar por aqui, no gametófito masculino, haploide. Aqui tem o gametófito feminino, também haploide. E lá no gametófito masculino, ó, tem essa estrutura aqui, o anterídeo, que é o produtor de gametas masculinos, chamados de anterozoides. Aí o que acontece? Uma chuva, por exemplo, né, o pingo de chuva cai aqui na plantinha masculina, e quando respinga lá na planta feminina, ó, cai aqui, aí o pinguinho vem para cá, quando respinga lá, acaba levando os gametas masculinos lá para a planta feminina. E aí, o anterozoide, que é esse gameta masculino, ele vai atingir essa estrutura aqui, chamada de arquegônio, que é o gametângio feminino, é a estrutura produtora de gameta feminino. O gameta feminino é chamado de oosfera. Então, lá dentro do arquegônio, os anterozoides vão nadar até a oosfera e vai fecundar a oosfera. A união lá do gameta masculino com o feminino vai acontecer a fecundação. E a fecundação vai gerar o zigoto. O zigoto, então, vai sofrer mitoses
e vai dar origem ao esporófito, ó. Estão vendo aqui em cima? Lembram que o esporófito ele depende do gametófito, ó. Ele é menos desenvolvido. Estão vendo que aqui antes era assim e agora tem um esporófito aqui em cima, que é diploide. Beleza. Aqui na cápsula do esporófito, essa cápsula vai sofrer meiose, né? Lá dentro da cápsula vai acontecer uma meiose e vai formar os esporos, que são haploides, que são N. Esses esporos, depois, né, de maduros, eles vão ser eliminados no ambiente. E aí vai acontecer a germinação e vai acontecer todo o ciclo novamente, tá? E aqui tem a estrutura de um musgo, ó. Os rizoides aqui, o cauloide e os filóides, como se fossem essas folhinhas aí das briófitas. Aqui é o gametófito feminino, como vocês acabaram de ver, e em cima dele tem o esporófito, que é a fase que depende do gametófito. Aqui, real, né, como que é um musgo. E agora a gente vai ver os representantes das briófitas, ó. Os musgos, aqui bem pequenininhos, né, vocês estão vendo que são plantas pequenas. As hepáticas são outros representantes das briófitas e os antóceros. Esses são os 3 principais exemplos de briófitas. Agora vamos ao próximo grupo de plantas. Vamos falar sobre as pteridófitas, que foram as primeiras plantas a possuir vasos condutores de seiva. Elas são daquelas plantas lá traqueófitas, elas são vasculares. Isso é uma novidade evolutiva, é uma característica que surgiu nas pteridófitas que não tinha lá nas briófitas. Elas também têm tecidos de sustentação, têm raiz, caule e folha. E essa novidade evolutiva, pessoal, a presença de vasos condutores, permitiu que essas plantas atingissem maior altura do que as briófitas. Elas não precisavam mais que as substâncias fossem transferidas ali de célula a célula por difusão, porque elas têm vasos condutores. E também isso permitiu com que elas recebessem mais luminosidade, né? Então elas não precisavam mais ficar em ambientes sombreados. Vamos ver as principais características das pteridófitas aqui no slide. Aqui, ó, foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. Primeiro surgiram aí as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e, por último, as angiospermas. Então, elas formam aí o segundo grupo nessa escala evolutiva das plantas. Apresentam um porte mais elevado que as briófitas, né? Elas são maiores do que as briófitas porque elas têm vasos condutores, elas são vasculares, que é a novidade evolutiva aí nesse grupo. Elas também formam tecidos de sustentação, possuem raiz, caule e folha, mas elas não têm ainda flor, semente e nem fruto. Quanto à reprodução das pteridófitas, ó, tem algumas características que são parecidas com as briófitas, mas tem algumas coisas diferentes que vocês têm que lembrar. Dependem também da água do meio ambiente para a reprodução, elas também são hidrodependentes, né? Elas não têm sementes, então elas precisam da água para ajudar na reprodução. Reproduzem-se também por metagênese, aquela alternância de gerações, que tem a fase gametofítica e a fase esporofítica, porém, nas pteridófitas, a fase dominante, a fase duradoura, é o esporófito. Lembram que lá nas briófitas a fase duradoura é o gametófito? Então, nas pteridófitas é o contrário, é o esporófito que é dominante. O gametófito ele é monóico, ó, ele não é mais dioico lá, como nas briófitas, ele não tem os sexos separados e depende do esporófito, tá? Esses dois tópicos aqui são o contrário lá das briófitas. Aqui a gente tem o ciclo de vida de uma samambaia. Vocês já viram uma samambaia? Ó, essa plantinha aqui, ela tem o caule, que é um caule subterrâneo, um rizoma, né? Fica lá embaixo da terra, as raízes e essa estrutura toda aqui, ó, é uma folha com os seus folíolos. E se vocês já viram uma samambaia, vocês já devem ter notado essas estruturazinhas aqui, os soros, que são tipo umas bolinhas pardas lá embaixo dos folíolos. Tá, mas vamos lá. Então, aqui no esporófito, que é a fase duradoura das pteridófitas, tem os esporângios, que são estruturas produtoras de esporos. E os esporângios, eles se juntam lá nos soros. Na época reprodutiva, os soros ficam nessa coloração aí parda, né, meio marrom, meio laranja. E aí, os esporângios, eles sofrem meiose
e originam os esporos, que são liberados no ambiente, né? E aí, quando os esporos encontram um substrato, né, encontram um local úmido, ele vai germinar e vai gerar o prótalo. O prótalo é o gametófito da samambaia. E o prótalo, ele é monóico. Ele vai ter ali na mesma planta a estrutura formadora de gametas masculinos, que é o anterídeo, e a estrutura formadora de gametas feminino, o arquegônio. O mesmo nomezinho lá das briófitas. Beleza. Então, os anterídeos vão produzir os anterozoides, gameta masculino, e os arquegônios o arquegônio vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino. Aí, os anterozoides também vão nadar aqui, ó. Os anterozoides vão ser produzidos e vão nadar até a oosfera e vão fecundar essa oosfera. O zigoto vai sofrer mitose e vai gerar o esporófito jovem, ó, essa plantinha aqui, o esporófito jovem diploide. E aí o esporófito jovem vai se desenvolver e vai originar o esporófito adulto, recomeçando esse ciclo. E esses são os principais exemplos de pteridófitas: a samambaia, que é o exemplo clássico aí de pteridófita, as avencas e as cavalinhas. Agora vamos falar sobre mais um grupo de plantas, sobre as gimnospermas. As gimnospermas, assim como as pteridófitas, são plantas vasculares, são plantas que têm vasos condutores de seiva. Elas também têm raiz, caule e folha, e uma novidade evolutiva desse grupo de plantas foi a presença de semente. Estão vendo como elas vão evoluindo aí à medida que vão subindo na escala evolutiva das plantas? Então, essa foi uma importante novidade evolutiva das gimnospermas, né? Uma característica que surgiu aí e não tem nem nas briófitas e nem nas pteridófitas. A semente nas gimnospermas é uma semente nua. Ah, mas por que semente nua? Porque a semente não está lá dentro de um fruto, até porque gimnospermas não produzem frutos, né? Outra novidade evolutiva desse grupo foi a formação de grãos de pólen. Nesse grupo surgiram os grãos de pólen, e os grãos de pólen têm lá o gametófito masculino, que pode ser levado até o gametófito feminino através do vento. Isso significa que as gimnospermas foram as primeiras plantas a apresentar adaptações que permitem a sua independência da água para a reprodução. Elas não precisam mais da água para a reprodução sexuada, assim como as briófitas e pteridófitas, tá? Então, isso também foi uma importante novidade evolutiva. Tá, outra coisa, né? Outra novidade aí, outra condição que trouxe vantagem às gimnospermas no ambiente terrestre foi o surgimento do óvulo. O óvulo que dá origem à semente. Vamos ver aí as principais características das gimnospermas. Ó, o nome de gimnospermas vem do grego gímenos, que significa nua, e esperma, que significa semente. Por isso que eu falei para vocês sobre semente nua, né? Ao pé da letra, o nome de gimnosperma significa semente nua. E a semente ela é nua porque ela não fica encerrada dentro de um fruto. São plantas vasculares, sendo a maioria de grande porte. Tem como exemplo aí as sequoias, os pinheiros, que são plantas altas, né? São plantas grandes, aí de grande porte. Não dependem da água para a fecundação, elas são independentes da água, elas não precisam que a água leve lá o gameta masculino até o gameta feminino. Novidade evolutiva: sementes, estróbilos e grão de pólen. Os estróbilos são folhas modificadas que produzem os esporos. Vocês vão ver daqui a pouquinho o que são esses estróbilos lá na imagem. Possui raiz, caule, folha e semente. E elas vivem aí em ambientes frios e secos. Aqui, ó, esses são os estróbilos masculinos, esses daqui mais fininhos, menores. E esses são os estróbilos femininos, também chamados de cones. Ó, aqui. Vocês já devem ter visto aí esses cones femininos, né? Se vocês já foram ali no Cientec, no Jardim Botânico, vocês devem ter notado essas estruturazinhas, esses cones femininos das gimnospermas. Ó, gente, a reprodução aqui das gimnospermas ela é um pouquinho mais complicada, mas eu vou tentar simplificar para vocês. Vocês já sabem que essas plantas não precisam da água para reprodução, né? Ah, eu esqueci de colocar aqui, ó, mas esse é o ciclo de vida de um pinheiro do Paraná, de uma araucária, desculpa. Essas plantas têm sexos separados, elas são dioicas, e a fase duradoura é o esporófito. Bom,
Então vamos lá. Aqui tem o estróbilo masculino e aqui tem o estróbilo feminino, como eu mostrei lá para vocês. No estróbilo feminino vai ter essa estrutura aqui, que é o megasporângio, que vai originar o megásporo. E no estróbilo masculino vai ter o microsporângio, que vai originar os micrósporos. Os micrósporos eles vão germinar lá dentro do estróbilo masculino e vão originar os grãos de pólen. Os grãos de pólen, então, são levados pelo vento lá para o estróbilo feminino e quando eles chegam lá, né, quando o grão de pólen atinge o óvulo, vai surgir o tubo polínico, ó, essa estrutura que vocês estão vendo aqui. E o tubo polínico é o gametófito adulto, é o gametófito masculino adulto. Tá, o tubo polínico ele vai conduzir a célula espermática, ó, essa daqui, vai conduzir a célula espermática até o interior do óvulo, que é onde está a oosfera. Estão vendo aqui, ó? Oosfera. E aí vai acontecer a fecundação, né? Vai acontecer a fecundação e vai originar um zigoto. O zigoto, por sua vez, vai originar o embrião e o óvulo vai originar a semente, ó. Estão vendo aqui a semente? E aí a semente ela vai germinar e vai recomeçar todo o ciclo lá do pinheiro do Paraná. Aqui tem os principais representantes de gimnospermas. Os pinheiros do Paraná, que são as araucárias, né? Acabamos de ver o ciclo delas. As sequoias, que são árvores gigantes. Os ciprestes. Tem a ginkgo biloba também, que é exemplo, né? Não coloquei aqui, mas é exemplo de gimnosperma também. Gente, eu vou ficar por aqui. Eu acho que essa aula já está ficando muito longa, né? E ainda falta angiospermas. Angiospermas são o maior grupo de plantas, então eu vou deixar para uma próxima videoaula para falar só sobre angiospermas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. E bons estudos e até a próxima videoaula.